O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós mesmos repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Podem sentar-se um instante. São Paulo, na primeira leitura, nos dá uma catequese a respeito da morte, dizendo: Não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Aqui é preciso que a gente entenda que a grande mensagem do Evangelho é a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. O que diferencia a nossa religião das outras religiões é que Cristo está vivo. Os outros fundadores de religião podem ir lá visitar o túmulo e estão lá no túmulo. A brincadeira de Napoleão Bonaparte, quando já tinha conquistado toda a Europa, um dos seus capangas falou: agora basta você fundar sua religião, funda a sua igreja. E Napoleão, que era um incrédulo, era um ateu, não tinha fé, mas disse: para eu fundar minha religião eu tenho que morrer na cruz e ressuscitar, então não vou fundar religião nenhuma. Então que a gente diante da morte tem essa esperança. Nós cremos na ressurreição, nós cremos que a morte não é o ponto final. E no Evangelho, Jesus, que começa o seu ministério logo depois do batismo, Jesus começa a sua vida pública e volta à sua cidade. Essa cidade que, com certeza, todo sábado ele estava na sinagoga. E ao dizer que hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, quando ele lê o profeta Isaías, ele vai dizer: hoje se cumpriu essa passagem. E isso causa incredulidade nos seus concidadãos. Eles que viram Jesus crescer vão dizer: é o filho de José. Eles que não acreditam que o próprio Deus, o próprio Messias, o enviado de Deus, cresceria ali diante dos olhos deles. Então, é preciso que a gente entenda aquilo que dizia
Santo Inácio de Loyola, Jesus deu mais glória a Deus pelos 30 anos de obediência em Nazaré do que pelos 3 anos de milagre. Jesus deu mais glória a Deus com os 30 anos lá em Nazaré sendo submisso a Maria e a José do que os 3 anos pregando e fazendo milagre. Porque a vida dos nossos leigos é também uma vida oculta. O padre tem uma vida pública de pregação. Agora, a maioria de vocês tem uma vida oculta, uma vida na obscuridade. E essa vida oculta pode dar mais glória a Deus do que uma vida pública. Essa vida de trabalho diário, essa vida de cuidado da família, essa vida que passa desapercebida, pode ser santificada. Essa é a mensagem que Jesus nos passa com seus 30 anos em Nazaré. Então, que nós possamos santificar o trabalho de cada dia, que nós possamos oferecer a Deus aquilo que nós fazemos. Fazer não só para ganhar o pão, fazer também para ganhar o céu, fazer por amor a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.